Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, estamos aqui para fazer a parte, resumir nossa disciplina, né? E fazer a parte prática, né? Então, um dos primeiros assuntos que a gente viu, né, na nossa aula foi o tempo requerido de resistência ao fogo, né? Então, que é o TRRF. Então, temos aqui as normas AIT de São Paulo, né? Que fala sobre segurança contra incêndio, segurança estrutural contra incêndio. Temos várias normas no Brasil todo, né, que é muito similar ou até cópia da de São Paulo. Temos também uma NBR que fala também desse tempo equivalente, que é a 14.432, né? Ela também traz uma tabela com os tempos requeridos de resistência ao fogo, mas ele é um pouco mais antiga, né? E você vê que ela traz aqui só maior que 30 metros, né? E já a IT de São Paulo, ela tem mais. A IT 8 de São Paulo tem mais dados, né? Que tem até 250 metros, né? Então essa tabela aqui é que a gente utiliza para determinar o tempo requerido de resistência ao fogo, certo? Então, assim, nada mais é do que a gente verificar qual é a destinação, né, da nossa edificação e vir aqui verificar a profundidade do subsolo, a altura e a destinação. Então, nada mais é, por exemplo, nós vamos fazer um exemplo aqui de grupo D, né? Então a gente vem aqui e vamos pegar uma altura aqui entre 30 e 80 metros. Então aqui é a nossa destinação, aqui é a nossa altura, temos então o nosso TRRF de 120 minutos, certo? Só que para edificações muito altas, né, a gente vai ver que a norma permite você reduzir esse tempo aqui em 30 minutos, né? Então ela traz para a gente o chamado método do tempo equivalente, né? Que é por esse cálculo aqui a gente pode reduzir, né, 30 minutos aí nosso tempo resistente requerido ao fogo. E aí as outras normas também, a norma a 15.200 de concreto, situação de incêndio, também traz o mesmo cálculo, né? E a norma também de aço também traz o cálculo. Então a gente viu algumas isenções, né? E aí eu automatizei o cálculo através dessa planilha aqui. Essa planilha, então, pessoal, essa aula é mais a aula prática para saber utilizar a planilha, tá bom? Então a gente tem aqui 3 abas nessa planilha, certo? Essa planilha aqui tem já o cálculo aqui automatizado através dessa fórmula. Temos aqui a tabela que foi transportada aqui para o Excel, né? E também aqui todas aquelas isenções que está lá na norma, tá aqui, ó. Então, se eu tenho aqui, ó, qualquer ocupação com área construída menor que 750, deixa eu aumentar aqui. Qualquer ocupação com área menor que 650, altura menor que 12, né? Tá P1 e P2, eu sou isento, né? Condições de isenções da verificação e redução dos TRF. Então eu não preciso de TRF para essa edificação com essas características. Então foi feito aqui foi transformado em tabela todo aquele texto, né, da norma, é esse aqui, ó, que é o anexo A da norma de São Paulo, que é isenções e reduções do tempo
né, requerido de resistência ao fogo. No caso a gente está falando das isenções, tá? A redução é o cálculo, né? É o cálculo do tempo equivalente. Então aqui a gente tem aqui na planilha, aqui no caso a gente tem as isenções, né? Isenções dos TRF. A verificação de redução é no cálculo, mas então estamos aqui e também temos o que não aplica as isenções, tá? Então aqui parede de vedação, né, das escadas não se aplica. Aí parede de elevadores, segurança, parede de compartimentação, não pode reduzir, tá? Então, ou seja, o TRF que está na tabela é o que vale. E aqui são as isenções de TRF, tá bom? Observa que tem várias notas, tá? Então, você tem que vir aqui na tabela, olhar a sua ocupação, ver quais são os critérios para isenção do TRF, tá bom? E olha a notinha, para não, né? São várias notas. E aí você tem aqui as isenções do TRF e aqui as condições que não pode reduzir, né? Certo? Então a gente vem aqui para o cálculo do tempo equivalente. Então essa fórmula aqui traz a carga incêndio e três fatores, o gama N, gama S e o W, certo? Então tá aqui a multiplicação, então esse resultado aqui é a multiplicação desses 1, 2, 3, 4, né, valores aqui já, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, carga incêndio. Então a carga incêndio você tem que ir lá na norma de carga incêndio, né, carga incêndio, e verificar lá na tabela qual é a carga incêndio da sua destinação. A gente está falando lá em escritórios, né? Então aqui, prestação de serviço, escritórios, D1, a carga incêndio nossa é 700 MJ por metro quadrado. Então a gente vem aqui e coloca 700 aqui, nesse campo aqui que está em amarelo, certo? E aí agora vamos ver o fator gama N. O gama N, ele vem para esse cálculo aqui, né? Gama N vai ser a multiplicação do gama N1, gama N2, gama N3. E como é que você sabe os valores do gama N1, N2, N3? Está tabelado, né? Então, se a sua edificação tem chuveiro automático, brigada de incêndio e detecção, você só multiplica esses valores 0,60, 0,90 e 0,90. Então aqui já está, e que se você não tiver uma dessa, o que não tiver é 1, né? Tá aqui embaixo aqui na tabela. Então, por exemplo, aqui eu tenho chuveiro, tenho brigada e tenho detecção. Meu resultado é 0,48. Aí eu tenho aqui chuveiro, mas não tenho brigada, então é 1. Mas tenho detecção. Aí eu fiz essa combinação aqui, né, até ser 1 tudo, né? Eu não tenho nada. Isso você vai ver lá no decreto, né? Deixa eu ver se o decreto está aberto aqui. Você vai ver a destinação, vai pegar a altura e vai nas suas tabelas de, né? Aqui, deixa eu ver aqui, ó. A nossa edificação ela tem 60 metros de altura, então assim tem tudo, né? Ela vai ter brigada de incêndio, tá aqui. Vai ter detecção, né? E cadê o chuveiro? E vai ter chuveiro. Então, verificamos aqui que o nosso resultado vai ser esse aqui, 0,48. E aí pegamos esse resultado e trazemos aqui para o gama N, tá? E aí depois passamos para calcular o gama S. O gama S já tem uma variação, que é o gama S1, a multiplicação do gama S1 com o gama S2. O gama S1, ele tem dessa fórmula aqui.
Então essa fórmula, ela tem aqui o H e o AF. Então, o que é o H? O H é a altura do piso habitável mais alto da edificação, né? Então, a gente vai pegar lá do térreo até o piso habitável mais alto da edificação e ver a altura. A gente botou aqui 63 metros. É só olhar o projeto, ver a edificação e preencher aqui. A área do piso, então, se você tem lá um piso todo o pavimento, né? Se você não tiver compartimentação no pavimento, você vai considerar o pavimento mais alto e a área de todo o pavimento. Então, a gente colocou aqui 820, né? Eu peguei esses valores porque é o que está no livro, só para ver se o resultado bate, né? Então, eu deixei aqui, mas ainda nós vamos conferir, né, com o uso do software, se realmente esses valores também batem, né? Então tá aqui 800, então essa multiplicação eu pego esse resultado e trago para cá. Então o gama S1. O gama S2 é nada mais é do que olhar na tabela, que é a verificação do risco de ativação, né? Então tá aqui, ó, para risco de ativação pequena, normal, média e alta. Então mostra aqui o escritório tá aqui, ó, né? Escritório é 1. Então eu pego esse valor aqui e trago para cá. Então eu tenho já tenho esses dois fatores aqui, a multiplicação deles, né, é o gama S. Então gama S eu trago esse resultado para cá, gama S. Só que eu tenho um limite para aplicar esses valores. O gama S1 ele tem que estar entre 1 e 3. Então, no caso nosso aqui é 1,4. Então tá ok. Eu posso prosseguir com o cálculo. Beleza? Depois, então já calculei o gama N, gama S, agora eu vou calcular o W. O W é dado por essa fórmula. Essa fórmula aqui, o que ela tem aqui de variável? Temos a altura do compartimento, seria o pé direito do pavimento que a gente está considerando, né? Depois temos aqui a área de ventilação vertical, que é o AV, a área de ventilação horizontal, que é o H, e a AF é a área do piso, que é esse mesmo AF aqui, né, que a gente já viu. E qual é o critério de aplicação, os limites aqui? É que a relação a área vertical de ventilação com a área do pavimento tem que entrar entre 0,025, né, e 0,25. Então a gente faz aqui a relação. Quando você preenche aqui os valores, já sai aqui automático, né? Então, por exemplo, se eu tirar aqui, ó, então aqui foi 820, né? Então ele já me deu essa relação aqui de 0,17. Então tá ok. Passa aqui nesse limite, né? E aí essa fórmulazinha aqui já está nessa célula. O que ela tem que ser maior que 0,5. Então é 1,05 maior que 0,5. Então tá ok. Passou nesses critérios, eu trago o resultado para cá. E a minha área aqui é a área de janelas, tá, pessoal? A área de ventilação vertical do pavimento tem que calcular, né? Aí depende de cada projeto, né, de cada edificação. E aí eu tenho aqui 38 minutos. Então o que acontece? A nossa edificação que a gente viu pode reduzir. Então a gente tinha achado lá quanto? Tabela, né? 120 minutos. Então a gente pode reduzir para 90, certo? Então a gente verificou aqui a parte prática usando a tabela para calcular meu tempo equivalente da forma mais rápida, né? O único segredo é você conhecer bem a sua edificação, né? Tá bom? Então achamos aqui 38,5 minutos. A gente só pode reduzir 30, então de 120 nós vamos cair para 90, tá bom? Então pronto, eu queria demonstrar nesse vídeo
a utilização dessa planilha, tá bom? Qualquer dúvida, olha na norma, mas essa planilha, esses valores aqui foram para verificar se bate com o resultado do livro, tá batendo certinho, tá? Então tá aqui, temos aqui as isenções do TRRF, aonde não se aplica a redução do TRRF, certo? E o cálculo do tempo equivalente, tá bom? Então a gente encerra essa gravação agora com utilização prática do uso da tabela.